E aí, rapaziada, tudo bom? Galerinha, vamos para mais uma aula de química aí. Mas antes disso, vamos retomar o contexto que nós estudamos na aula anterior. Na aula anterior nós vimos sobre a representação de um elemento químico. Como é que eu posso representar? Então nós vimos que cada átomo tem um símbolo específico, que cada átomo possui um número de massa, geralmente localizado acima do elemento, um número atômico localizado abaixo do elemento, representado pela letra Z, né? E nós observamos também as semelhanças atômicas, né, desses elementos. Pessoal, o que foi que nós vimos? Átomos que possuem a mesma quantidade de prótons são classificados como isótopos. Átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons são classificados como isótonos. Átomos que possuem a mesma quantidade de massa são classificados como isóbaros. E os que possuem a mesma quantidade de elétrons são os famosos isoeletrônicos. Beleza? E aí, treinem em casa uma atividade que ficou lá no slide, certo? E vamos para essa aula de hoje. Na aula de hoje, nós abordaremos sobre tabela periódica. É isso mesmo, tabela periódica. Beleza? Pessoal, a tabela, aparentemente, né, hoje ela está muito bem organizada, é muito fácil de entender, mas não foi tão simples assim. Nem sempre, pessoal, ela teve essa possibilidade de leitura fácil. E aí, nessa aula nós abordaremos de tabela periódica um breve histórico, como é que aconteceu a organização da tabela, como é que é a sua estrutura, configuração da tabela de modo geral e as propriedades periódicas. Mas para isso eu quero chamar a atenção de vocês para as peças-chave, né, que determinaram, que se propuseram realmente a estudar e organizar a tabela como nós conhecemos hoje. Eu ressalto para vocês as contribuições de Dalton, Dobenheim, Newlands, Chankortosh, Mendeleev e Moseley, pessoal. Esses foram os principais, né, pensadores, os principais contribuintes para que a tabela estivesse organizada como está hoje. E aí, chama a atenção de vocês para um cara chamado Dalton. Dalton, ele tenta organizar a tabela, só que ele não tinha afinidade, naquela época, pessoal, não tinha conhecimento de muitos elementos. Então, ele passou a procurar, né, quais seriam as propriedades específicas de cada elemento para poder organizá-los, né, de forma atrelada, de forma emparelhada. Então, primeiro ele procura saber as propriedades de cada um, para que ele possa depois fazer uma lista, né, na tentativa de organizar essa tabela. E essa lista, pessoal, como vocês podem ver, tá aqui, as duas listas foram propostas por Dalton. Aparentemente, se nós observarmos hoje da forma como nós não entenderíamos nada, praticamente nada. Porém, tudo foi se modificando, né? E outras contribuições vieram até chegar na tabela atual. Vamos seguir, Um outro cara chamado Dobenheim, ele tenta organizar a tabela e, por sinal, tem lógica a ideia dele, e ele traz o seguinte: a ideia de Dobenheim é organizar, pessoal, os elementos em trios, né? Então ele vai organizar em trios, cada trio vai ter uma característica correspondente. Então observe o seguinte: é como se ele pegasse aqui, por exemplo, o lítio, sódio e potássio. Então o que foi que ele fez aqui? Ele organiza em trio com a seguinte premissa: eu vou pegar a massa do primeiro, somo com a massa do terceiro, tiro uma média, e essa média vai ter um valor aproximado, se não igual, ao elemento do meio, ao elemento central. É como se ele fizesse, pessoal, 7 mais 39 igual a 46. 46 dividido por 2, que seria a média, 23. Epa, a massa do sódio é igual a 23. Então ele tenta organizar em trios. Porém, os elementos que foram surgindo
não possibilitaram essa ideia de organização proposta por Dobenheim. Então, essa ideia não foi tão aceita na medida que iam surgindo os elementos, porque não possibilitava essa organização. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Aí vem um cara chamado de Chancortois. Chancortois, ele tenta organizar, pessoal, em ordem crescente de massa, esses elementos, os elementos já conhecidos, né, já existentes, só que a ideia central dele fica conhecido, né, denominada de parafuso telúrico. A ideia, pessoal, seria organizar esses elementos em forma de espiral. Por isso o nome parafuso telúrico, porque o parafuso realmente ele tem um formato de espiral. E aí essa ideia de organização em espiral foi proposta por ele, né? E por que o nome telúrico? Pessoal, Chancortois ele foi um dos criadores, né, um dos descobridores, melhor dizendo, do telúrio, do elemento telúrio. Então, para homenagear ele, né, ele traz uma ideia de organização da tabela com o nome do elemento, parafuso telúrico. A partir daí, ele tenta organizar em ordem crescente de massa, né, os elementos, só que em forma de espiral. Na medida que a massa fosse aumentando, ia também aumentando o espiral proposto, né, pela sua organização. Tranquilo? Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência. Depois vem um cara inteligentíssimo e além de muito inteligente, né, ele era músico, pessoal. Então, para os amantes da música aí, foi uma ideia que Newlands teve de criar, né, de tentar organizar a tabela a partir da música. Essa ideia fica conhecida como lei das oitavas, pessoal. Ó. E vamos entender por que lei das oitavas. Ó. Preste atenção no seguinte. Ele tenta organizar em fileiras, só que cada fileira, né, cada fileira poderia ter no máximo 7 elementos. Então, cada linhazinha que vocês estão observando aqui, ó, só tem 7 elementos. Por que 7, pessoal? Quantas notas musicais nós temos? Não estou ouvindo não. Quantas? Ah, 7 notas, pessoal. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Porém, nós sabemos que a nota musical, elas iniciam em Dó e finalizam em Dó também, certo? Nesse caso, o que é que acontece? A ideia central de organização de Newlands foi organizar 7 elementos com propriedades distintas ou não, mas por obrigação o oitavo elemento deveria ter uma propriedade igual ou semelhante, muito próxima do primeiro. Então é como se eu pegasse, ó, por exemplo, tem o iodo aqui. Eu vou pegar o iodo, vou distribuindo césio, bário, tálamo, tungstênio, nióbio e iodo. O próximo elemento aqui, pessoal, deveria ter uma propriedade semelhante ou igual ao iodo, né? Então foi essa a proposta, por isso que fica conhecido como lei das oitavas, porque ele organizou em 7, mas o próximo elemento, o oitavo elemento, deveria ter a mesma característica do primeiro. Por isso que fica conhecido como lei das oitavas. Beleza? Vamos lá, ó. Dando sequência aí, pessoal, vem um cara chamado Mendeleev. Mendeleev, ele organiza a tabela também em ordem crescente de massa, né? Só que aí, ó, ele aproximava um elemento que tinha propriedade com o outro. Então, um elemento que tinha propriedade semelhante com o outro, ele, não, esse daqui casa com esse. Então, o número de massa aumenta daqui para cá, beleza. Então, esses dois formam um determinado par. Ele começou a organizar a tabela dessa forma, levando em consideração a ordem crescente de massa atômica e as propriedades de cada elemento. Beleza? Uma outra ideia, e aí ele ficou muito conhecido e até hoje ele é considerado o pai da tabela, pessoal, o pai da tabela periódica, por um único fator. Ele propôs que, nesse caso, pessoal, existiriam futuramente elementos que seriam descobertos que teriam propriedades semelhantes. Então a tabela dele, né, a tabela que ele desenhou à mão, como vocês podem notar aqui, ó, existiam espaços vazios, pessoal.
Então, na tabela proposta por Mendeleev, existiam espaços vazios entre um elemento e outro, e esse elemento, que seria futuramente descoberto, né, ele foi questionado por isso. Perguntaram, Mendeleev, mas por que a sua tabela existem espaços vazios que não foram preenchidos? A simples resposta dele foi a seguinte. Ele diz que esses espaços vazios serão de elementos que futuramente serão descobertos, que apresentarão propriedades semelhantes aos elementos que estão próximos a ele. E realmente ele estava certo. Não me pergunte como. Não sei se é feitiçaria, se é macumba, não sei. Eu sei que o cara pensou nisso e pensou correto. Até hoje, a teoria dele é aceita. E por esse motivo ele ficou considerado o pai da química, da tabela periódica, né? Perdão. Tem um cara chamado Moseley. Aí Moseley pisou no calo de Mendeleev. Pessoal, Moseley ele propôs o seguinte, ó. A ideia aqui de Mendeleev foi fantástica. O grande erro dele foi propor a organização em ordem crescente de massa atômica. Por quê? Na tabela existem elementos que possuem, por exemplo, eu tenho dois elementos aqui. Como é em ordem crescente, tem que ser do menor para o maior. Então esse elemento não poderia possuir uma massa menor do que esse. Logo, na tabela, se a gente observar, existem casos, né, que o elemento sucessor possui massa menor do que o elemento anterior. Então, nesse caso, né, a falha de Mendeleev está aí. É aí onde Moseley entra. Ele diz que a ideia de Mendeleev é fantástica, porém, ele errou em solicitar, em sugerir que a tabela fosse organizada em ordem crescente de massa. E aí Moseley propõe a seguinte teoria. A tabela, na realidade, ela deveria ser organizada em ordem crescente de número atômico. Se vocês analisarem na tabela, o número atômico ele não se repete. O número atômico ele vai de 1 até 118, que é a quantidade exata de elementos pertencentes na tabela. Então, pessoal, observe o seguinte. Essa proposição de Moseley ela foi aceita, né, e está até hoje justamente porque os elementos de número atômico não se repetem. Essa numeração atômica não se repete, nem se aproxima uma da outra. Tem uma sequência lógica, 1, 2, 3, até chegar no seu elemento final. E aí Moseley acaba por contribuir, né, sendo o último contribuinte para a organização da tabela. E hoje, pessoal, nós temos aí, ó, esses elementos organizados, né? Aqui, essa tabela foi da IUPAC, né, de 2011, mas já tiveram mais elementos descobertos aí, né? Vale ressaltar isso. Nós temos hoje 118. E aí, pessoal, além desse contexto histórico, é preciso ressaltar o seguinte. Cada tabela ela precisa trazer um elemento, né, uma legenda específica, que é a alma da tabela. É essa legenda que vai dizer onde é que está localizado o número atômico, o símbolo do elemento, o número de massa, o nome do elemento, se tem distribuição eletrônica ou não. Então toda a tabela precisa trazer essa legenda. Tranquilo? Vamos lá, ó. Além disso, eu preciso observar que as linhas horizontais vão representar os períodos. E esses períodos, professor? Esses períodos vão estar relacionados com as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q. Beleza, pessoal? Então são 7 camadas. Logo eu vou ter quantos períodos? Quantos? 7 períodos. Então as linhas horizontais representam os períodos. E, pessoal, ó, as linhas na vertical vão representar as famílias. É importante atentar para isso. Então as famílias serão na linha vertical, beleza? Daí eu preciso observar o seguinte, para cada família eu vou ter um nome específico, exceto para os metais de transição, que são esses aqui, ó. Nós veremos lá na frente o porquê. Mas ó, a família 1 e 2, família 1, metais alcalinos, família 2, alcalino terrosos, família 3, ó, família do boro, família 4, do carbono, família 5 do nitrogênio, família 6 dos calcogênios, família 7 dos halogênios e a família 8 dos gases nobres. Galera, prestar atenção no seguinte, esses elementos, os elementos em destaque,
são chamados de elementos representativos. Beleza? Cuidado com isso. Ó, esses elementos representativos são da família do grupo A, 1, 2 até a 8. Já os elementos, ó, no centro da tabela, são considerados elementos de transição externa, e esse grupo que fica abaixo da tabela, transição interna. Beleza? Vamos lá. Lembrar do seguinte, pessoal. Esses elementos estão diretamente ligados aos subníveis de energia. Lembrar quais são? São Paulo, Distrito Federal, subnível S, P, D e F. Então, o subnível S está presente na família 1 e 2. O P, de 3 a 8. O D representa os metais de transição externa e o F os metais de transição interna, pessoal. Está aí a nossa composição. O que é que isso interfere? No diagrama de Linus Pauling. O diagrama ele serve para a gente identificar qual é o período e qual é a família presente na minha estrutura. Venha comigo, ó. Observe o exemplo. O sódio, que tem número atômico 11, ele é distribuído da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Pessoal, parou na camada 3. O que é que significa? Então esse elemento está no terceiro período. Se está no terceiro período, eu tenho como saber a família, professor? Tem. É só você observar quantos elétrons tem na última camada e se tem mais de um subnível ou não. Observe. Eu parei no 3S1. 3 referente ao período, então está no período 3, 1, 2, 3. Então, estaria, ó, KLM, está na camada, né? Na camada M. Significa dizer que eu tenho S1, só tenho um elétron na última camada. Se só tem um elétron na última camada, então ele é da família 1A. Então, esse 3 referente ao período e esse 1 refere-se à família. Beleza? A mesma coisa acontece com os demais, ó. Aqui eu tenho, pessoal, cálcio, tenho a configuração eletrônica, né, a distribuição eletrônica, parei no período 4. 4 referente ao período, ó, e eu tenho no último período, na camada mais externa, S2. Então eu tenho 2 elétrons, significa dizer que o cálcio pertence à família 2. E aí vai seguindo para os demais elementos. No caso dos ametais, geralmente, ó, como vai parar no subnível P, eu tenho que observar quem é minha camada mais externa, camada 3, camada M. Só que na camada M eu também considero o subnível S. Então como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou considerar S e P. Eu tenho 2 mais 5, 7. Então o cloro ele pertence à família 7A. Beleza? Aí, pessoal, ó, lembrar que a tabela em si ela é dividida, né, ela é classificada entre metais, todo esse grupo aqui são metais, os ametais ou não metais. Esses semimetais vocês dificilmente vão encontrar agora em livros didáticos, né? Os novos livros não estão trazendo mais essa divisão de semimetais, estão classificando como ametais também. Os gases nobres e os metais, ó, de transição, né, que são transição interna, os lantanídeos e os actinídeos. Beleza? E aí, pessoal, eu quero lembrar a vocês o seguinte: os metais, eles possuem características específicas. Veja, os metais eles possuem brilho, são bons condutores de calor e eletricidade, são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que vai ser líquido, podem ser, ó, dúcteis, né? O que seria ductibilidade? Propriedade da matéria aí. É a possibilidade de esse metal se transformar em fios, beleza? São maleáveis, eu consigo manusear facilmente, né? E geralmente possui de 1 a 3 elétrons na sua última camada. São doadores de elétrons, tornando-se eletropositivos. Tá aqui exemplo de alguns metais, né? O alumínio, né? O ouro. Aqui tem algumas fiações, silício, né? Então tem várias características aí. Veja, já os ametais, pessoal, os ametais eles não vão ser bons condutores de calor e eletricidade, são encontrados em qualquer estado físico, certo? Sólido, líquido ou gasoso, e geralmente possuem de 5 a 7 elétrons na última camada.
são receptores de elétrons, se tornando aí eletronegativos. Beleza? Aqui estão alguns exemplos, ó, o enxofre, né, o iodo, aqui eu tenho o carvão. Então esses ametais são basicamente bons condutores, né, bons receptores, melhor dizendo, de elétrons, né, mas não são bons condutores de eletricidade. Com exceção, pessoal, de um único detalhe aí, ó. O carbono ele é um ametal, mas na forma alotrópica de grafite ele se torna um bom condutor, certo? Então ele é ametal e apesar de ser um ametal, na forma alotrópica grafite, ele conduz muito bem corrente elétrica aí. No mais, pessoal, entrem lá no Google Sala de Aula para ter uma atividade disponível para vocês, né? E aí acessem a aula, né? Essa aula, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês têm como responder pela plataforma também. No mais, um cheiro e até a próxima.